um calo da maioria das pessoas, que é o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. No caso do ciclo do nitrogênio, muitas outras coisas são importantes além do ciclo em si. Então vocês devem cuidar o seguinte. Primeiro, lembrar que o nitrogênio compõe 78% da nossa atmosfera. Purinho, N2. É quase 80%, ou seja, são 4/5, é um monte. Tá? Segundo, que ele na verdade é importantíssimo para a gente porque ele compõe os aminoácidos, que vão montar as proteínas, compõe os nucleotídeos, que vão montar DNA e RNA, e o ATP também ele compõe, que é a molécula energética do nosso corpo, por isso que não pode ficar faltando nunca nitrogênio. Segundo, ele é um macronutriente para os vegetais, ou seja, entre as coisas que os vegetais retiram no solo, ele está entre as mais importantes, junto com o fosfato e com o potássio. Então, os adubos NPK têm o nitrato, o nitrogênio em especial, como sendo um principal tipo de molécula. Além disso, a obtenção para os animais é basicamente pelos alimentos. Então, a gente comeu, pegou. Então, a gente ou come diretamente de planta e transforma proteína de planta, DNA, RNA de planta ou ATP de planta em ATP, DNA, RNA e proteínas de bicho. Por isso que a gente pega. Então, é via cadeia alimentar, certo? Além disso, assim que a gente pega, todo o excedente a gente vai liberar de volta para a natureza. Ou quando a gente morre é decomposto, ou quando a gente faz xixi e cocô, ou seja, produtos que são liberados no nosso corpo, devolvidos para a natureza, ou então, de repente, quando algum decompositor ou algum tipo de micro-organismo devolve isso para a natureza. Então, basicamente, nós comemos e devolvemos pela nossa excreção. Basicamente vai ser isso. Na agroecologia tem um papel importante. Na adubação verde, que significa plantar no meio das plantações de outras plantas que não sejam estivais, que significa aquelas plantas que permanecem o ano inteiro, sem ter que ser plantadas e replantadas. Plantar no meio delas algumas plantas que já fixem maior quantidade de nitrogênio. Quando elas crescem, essas plantas elas são destruídas e para que elas, quando apodreçam, sejam incorporadas ao solo com o nitrogênio. Ou seja, tu planta para ela crescer e assim que ela cresce, tu destrói ela e reenxerta ela dentro do nosso chão, né? Aduba ela no chão, fazendo com que fixe o nitrogênio ali. E a rotação de culturas. Para onde é possível, a gente vai substituindo plantações e de vez em quando a gente coloca ali uma daquelas que segura o nitrogênio no solo, que nem a soja, o feijão, a lentilha, o amendoim, que são plantas conhecidamente importantes para a fixação do nitrogênio, em especial as leguminosas de alguma forma em especial. Só que aí, todo o excedente de nitrogênio que fica no solo, se ele não for absorvido pelas plantas e incorporado à cadeia alimentar, o que vai acontecer é que ele vai acabar sendo jogado fora. Quando chove, a chuva vem, lava e leva o chão do chão para dentro de algum rio. E isso gera problemas de eutrofização quando é dentro de córregos e açudes, ou maré vermelha, se isso for, por exemplo, no mar. Em geral, o problema da lavoura, nesse caso que eutrofiza, é adubação excessiva. Mas às vezes, o que pode acabar acontecendo é a cidade jogar muito nitrogênio para dentro da água do rio e do mar, através do excesso de esgoto. Então, o esgoto de cidade é cocô, xixi, resto de comida, aquele restinho de comida que tu raspa do prato e vai para dentro da água, é aquilo ali que vai acabar ajudando a eutrofizar ou criar maré vermelha. Em outras palavras, a eutrofização à maré vermelha é uma superpopulação de algas que leva a médio e longo prazo a uma queda na taxa de oxigênio, porque os micro-organismos crescem demais e acabam com o oxigênio do local. Então a eutrofização é isso. Maré vermelha, superpopulação de algas no mar, especialmente algas pirrofíceas, que são algas cor de fogo, que elas liberam toxinas e os outros indivíduos morrem por causa dessas toxinas. De um jeito ou de outro, significa tu entupiu de micronutrientes ali, nesse caso de um macronutriente, que é o nitrogênio. Então, cuidar bastante desses papéis, dessa importância do nitrogênio. Aí depois vem, por último, aquilo que realmente a gente precisa tomar mais cuidado, até porque é onde o pessoal tem mais dificuldade, que é o ciclo do nitrogênio em si. Então, onde é que começa esse ciclo biogeoquímico? Lá no gás, ou seja, na atmosfera, na natureza. Lembre que tudo aquilo que nós temos de ciclo biogeoquímico começa num lugar e termina no mesmo lugar. Então, o nitrogênio na forma de gás, que é o N2, ele vai ser incorporado ao solo através de um processo número 1. Esse processo número 1 é chamado de fixação do nitrogênio e ele é realizado por bactérias fixadoras de nitrogênio. Em especial, se esta planta for uma leguminosa, tipo feijão, a lentilha ou amendoim, por exemplo, que eu citei, ou até a soja, que é uma grande leguminosa que a gente planta em grande quantidade, essas leguminosas têm nas suas raízes nódulos, que são pequenas bolinhas, assim, parece uma batatinha, cheia de uma bactéria chamada rizóbio. Esses rizóbios, ou rhizobium, são bactérias que garantem a fixação do nitrogênio direto
na raiz. Por isso que assim, ó, a gente fixa diretamente na raiz da planta leguminosa sob a forma de amônia, que é o NH3. Se não for por bactérias fixadoras, que fixem no chão na forma de amônia, se não for diretamente na raiz de uma leguminosa, tem uma terceira hipótese. Essa é a menos provável, a menos comum, que é através de relâmpagos, que também podem fixar na forma de amônia no solo. Só que essa é a menos comum de todas, certo? Aí, nós temos um passo, um processo número 2. Esse processo número 2 é quando a gente vai ter a transformação da amônia, porque para nós a amônia é tóxica demais, então transformar a amônia em nitrito. Só que o nitrito é tão tóxico quanto ou mais do que a amônia, significa que os animais não conseguem utilizar, no máximo algumas bactérias. Então quem converte aqui nesse processo está fazendo um processo de nitrosação, e esse processo vai ser realizado por bactérias chamadas nitrosomonas. Não se preocupem tanto que isso não é muito comum de cair, até cai, mas não é muito provável. Então nesse caso aqui, o processo 2 é a transformação de amônia para nitrito, ou seja, produtos unicamente utilizados por bactérias. Então esses processos todos aqui estão gerando produtos que nós animais ainda não podemos consumir. Até que nós vamos ter a transformação por um último processo quimiosintético de bactérias chamado nitratação, processo 3. A nitratação é realizada por bactérias do gênero Nitrobacter que convertem em nitrato. Aqui sim, tu deve cuidar. Esse é o nitrato que todas as plantas podem absorver, todas, inclusive as algas lá dentro da água. Por isso que o excesso de nitrato pode eventualmente acabar causando problemas mais sérios, como por exemplo a eutrofização e a maré vermelha. Então, o nitrato é a forma molecular que todas as bactérias e também todas as plantas podem utilizar. Sendo assim, o nitrato é uma forma estável, que pode ser inclusive usada na agricultura para adubação. Então, o nitrato é absorvido pelas plantas em geral, incluindo as leguminosas. A partir do momento que o nitrato é incorporado aos vegetais, ele é transformado em aminoácido, nucleotídeo e ATP de planta. Quando a planta fabricou as suas moléculas, proteínas com os aminoácidos, DNA, RNA com nucleotídeos e ATP, nós animais, ao ingerirmos essa planta, a gente acaba então neste momento fazendo isso entrar dentro do nosso corpo, ou seja, para nós só pela cadeia alimentar. No momento que a gente, animal, entra na cadeia alimentar com esse nitrogênio, o nitrogênio vai fazer parte das proteínas de pessoas, do DNA e RNA de pessoas e do ATP de pessoas. Então, para a gente, o único jeito de entrar isso aí é via alimentação. Então, a gente come DNA de planta, proteína de planta e ATP de planta transforma em DNA, ATP e energia, proteínas de pessoas, certo? Quando acontecer isso aqui, se tu morrer, se tu fizer xixi ou se tu fizer cocô, essas coisas devolvem o nitrato para o chão e recomeça esse ciclo. Caso o nitrato sobre na natureza, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter, então, nesse caso, bactérias responsáveis por devolver para a natureza, ou seja, devolver para o ar. E então o que vai acabar acontecendo é um último processo de desnitrificação, que é a devolução de volta para o ar, através de bactérias desnitrificantes. E acabou o processo. Então, às vezes, os caras vão tentar enrolar e vão pedir coisas desse tipo, dizendo assim, sabendo que uma planta não tinha nitrogênio no solo, não interessa que planta é, se essa planta não tinha nitrogênio no solo, vai faltar essas 3 coisas na planta. Significa que se tu comer, o que vai faltar para ti são esses 3 tipos de coisas. Então, por isso que é tão importante esse ciclo, certo? Bastante cuidado, que esse ciclo é uma coisa bem especial. Seguidamente cai bastante na prova do Enem especial, por isso que as pessoas têm uma certa dificuldade, certo? Além do ciclo do nitrogênio, nós temos um segundo tipo de ciclo biogeoquímico, só que esse é bem mais simplificado. Não tem tanto problema quanto o ciclo do nitrogênio, que é o ciclo biogeoquímico da água. O ciclo biogeoquímico da água, ele mais facilmente pode ser entendido através dos conhecimentos de físico-química do que propriamente através dos conhecimentos de biologia. Então, olha só, o ciclo da água, ele vai ter na sua constituição basicamente o seguinte: lembre que a água pode vir diretamente das nuvens, através da chuva, através da neve ou através do granizo. Se tiver quente demais, retorna. Isso é chamado de pequeno ciclo da água, que é quando a água vem e vai. Só que nós podemos ter também o seguinte: a água infiltrando no solo, quando a chuva é um pouco mais extensa, e sendo absorvida pelas plantas. Se a água ficar no solo, ela pode formar os lençóis freáticos, ela pode acabar servindo para abastecer rios e mares, e também entrar dentro do processo todo da cadeia alimentar. Quando acontece isso, lembrem que a quebra da molécula de água libera
O2 lá do ciclo do oxigênio, e essa quebra da molécula de água também vai liberar os hidrogênios que serão utilizados para a fabricação da glicose aqui dentro. Então, quando acontece isso aqui, lembrem e vejam, ó, nós temos H12O6, na verdade são muitas moléculas de água que estão sendo incorporadas a esse processo de formação da glicose. Se a gente tiver água demais no solo, ela evapora, retornando para a atmosfera através da evaporação. Se a água passar por todo esse processo bem mais longo e bem mais comprido, então nós vamos ter aquele que é chamado do grande ciclo da água. A taxa de evapotranspiração é o que nós vamos somar de tudo aquilo que evapora da água diretamente dos rios, é tudo aquilo que evapora do solo e mais o que transpira dos vegetais e dos animais também. Essa taxa é o que vai definir o quanto de nuvens e o quanto de umidade relativa do ar nós vamos ter na atmosfera. É essa umidade que vai ajudar a formar aquela quantidade de volume de água bem grande que nós chamamos de rios voadores, que são aquele monte de umidade na atmosfera que evapora de um lugar e vai chover no outro, responsável então pela grande quantidade de água disponível nos ecossistemas. Obviamente, alguns efeitos podem interferir diretamente nisso, que são, por exemplo, a taxa de decomposição, a taxa de queimadas e a quantidade de desmatamento que a gente vai ter. Tudo isso vai fazendo com que o volume de água que evapora mude e talvez não volte para o solo. Então, lembre o seguinte, se a água faz esse ciclo contínuo, é errado dizer que a água do mundo vai acabar, porque em algum lugar ela chove e em algum lugar ela evapora. O que é correto dizer é que a água potável do mundo vai acabar, porque aí realmente vai chegar uma hora onde a gente não vai ter mais água disponível para consumo em função das desmatamentos, queimadas e também poluição da água que vem a ter.